sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje serei a sua professora de língua portuguesa, tá certo? Estamos juntos aqui ao vivo e você pode conversar com a gente aqui enquanto a aula acontece, através do nosso chat lá no app do Educa Recife. Quem faz a comunicação hoje é a professora Camille Borba, de língua portuguesa. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindezas! Como sempre, é um prazer estar aqui, absurdamente. Então, eu espero que vocês aproveitem essa aula. Qualquer dúvida, venham aqui no chat conversar comigo, que eu estou com saudade de vocês. Né? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, jogue aqui no chat que eu passo para a professora Viviane e tudo vai ser resolvido, tá? Então, um cheiro até daqui a pouco. Tudo bem, professora? Espero que muita gente converse com você aí ao longo da aula. Quem faz a tradução simultânea hoje para a língua brasileira de sinais é a nossa querida intérprete Amanda. Seja muito bem-vinda, Amanda. Então, vamos lá. Vamos começar a aula de hoje, que na verdade é uma relembrança, né? Vamos relembrar aqui tudo que a gente já falou. Hoje a gente vai conversar mais especificamente sobre as adaptações para quadrinhos. A gente já viu todo o percurso em que a história em quadrinhos se desenvolveu, as influências estrangeiras, como ela se solidifica aqui no Brasil. A gente já conversou sobre Turma da Mônica, sobre Menino Maluquinho, sobre as influências dos quadrinhos no exterior, né? A presença dos super-heróis e como eles são importantes para pensar estereótipos, para pensar papel das mulheres, tudo isso. Representação negra, tudo isso já foi discutido aqui nas aulas anteriores. Antes, a gente vai rever algumas características, tá certo? Antes da gente pensar, mais propriamente dito, nas adaptações dos quadrinhos, de romances para os quadrinhos que a gente vai conversar hoje, tá certo? E quais seriam as principais características das histórias em quadrinhos? Também que a gente já conversou inúmeras vezes aqui, mas vamos relembrar. Primeiro, linguagem verbal e linguagem não verbal. O que significa isso? Significa a junção entre o que é texto escrito e o que é texto desenhado, vamos por assim. Então, eu tenho uma historinha que acontece, contada por um narrador, muitas vezes, ou pelas próprias personagens da história, de forma verbal, ou seja, utilizando as palavras, utilizando a língua portuguesa, no nosso caso especificamente, né? E a junção com as imagens, com a história sendo ali desenhada literalmente para a gente entender, tá certo? Segundo ponto, a gente tem uma sequência de imagens para ordenar a narrativa. A história em quadrinhos, assim como outras histórias, no romance, o conto, a crônica, é um texto narrativo, então ela busca contar uma historinha. Na história em quadrinho, a particularidade é que essa história pode ser contada com a ausência de texto também. Então, elencar as imagens, colocá-las na sequência, pode também, por si só, já contar a história. Ela não precisa necessariamente ser verbalizada, ou seja, precisar utilizar as palavras. Terceiro ponto, a história em quadrinhos possui tudo que é aquilo que um gênero narrativo precisa. Personagens, ou seja, quem faz a ação dentro da história, espaço, tempo, enredo e narrador. Lembrando que enredo é a trama em si, né? O desenvolver da história. Outras características, nas histórias em quadrinhos a gente usa balões de diferentes tipos para expressar diferentes coisas, sentimentos, emoções, atos, tá certo? Então, a gente já falou também as diferenças dos tipos de balão, né? Quando a gente tem um circular assim certinho, significa uma fala da personagem. Quando a gente tem assim riscadinho, significa que é um grito. Então, a gente já também conversou sobre esses diferentes aspectos dos balões. A gente tem na história uma introdução, um desenvolvimento e um desfecho. Lembrando que, como ele pertence ao gênero narrativo, todo gênero narrativo, toda história que pertence ao gênero narrativo, vai ter esse enumerar de acontecimentos. Então, eu começo com uma introdução, onde a minha história começa, eu mostro as minhas personagens, eu mostro o local em que ela se desenvolve. Depois eu continuo o meu enredo, porque o meu enredo precisa se desenvolver. Então eu preciso criar uma historinha para convencer o meu leitor de que aquela história é legal, que ele vai querer participar. E o desfecho, que é onde tudo se resolve, todos os problemas são solucionados, todo mundo fica feliz ou triste, depende do final da história.
E a gente tem o uso intenso das onomatopeias, que são aqueles recursos de tentar produzir sons que existem. Então, o tic-tac do relógio, o barulho do ronco que as pessoas fazem. Então, as onomatopeias são uma representação. Então, por exemplo, se a professora Camille dorme e ronca, então eu coloco lá um ronron ou um zezinho para simbolizar que ela está dormindo. Ela gostou muito não, viu? Mas para simbolizar que ela está dormindo. Então, automaticamente, o meu leitor sabe o que está acontecendo ali, só pela presença da onomatopeia. Hoje nós vamos perceber como a narrativa pode se adaptar a esse gênero textual. Ó, a narrativa ela acontece em vários gêneros textuais. Ela acontece no romance, ela acontece na crônica, no conto, na fábula. E nos dias de hoje é comum que haja um caminho contrário ao que a gente tinha antes. Então, por exemplo, histórias em quadrinhos eram adaptadas para cinema, eram adaptadas para romance. Hoje, o que acontece? Muitos romances são adaptados para história em quadrinhos, até para facilitar com que o público acompanhe essas histórias e consiga chegar até em crianças, né? Porque a criança se interessa muito mais facilmente pelaquilo que é desenhado, além daquilo que é falado. Então, há um interesse muito grande em transformar romances em histórias em quadrinhos. A gente vai ver como é que isso acontece. Em que obra, Vivi? Uma obra bem conhecida de todo o brasileiro, que é Dom Casmurro, de Machado de Assis, que foi esse moço aqui, ó, bonito, que está na nossa tela, que foi escritor, jornalista, cronista e nasceu lá no Rio de Janeiro, era carioca. Um dos escritores brasileiros de maior relevância na literatura, minha gente. Ele utiliza bastante o recurso da narrativa psicológica, ou seja, aquela narrativa que está dentro da mente da personagem e que a gente consegue acessar tudo que ele pensa. Embora, às vezes, a gente não acredite muito nele, não, porque aí a tomada de decisão, tudo que ele pensa, está sendo influenciado pelas suas preferências, né? Então, de vez em quando, a gente tem que manter o ouvido alerta, assim. A gente tem que manter um estado de atenção, porque ele pode estar mentindo para a gente, né? Ou pode estar entendendo a coisa de forma errada. Então, a gente tem que ficar bem alerta com esse tipo de narrativa psicológica. E foi um dos autores que fundaram a Academia Brasileira de Letras, para vocês terem noção que não é pouca coisa não, viu? É muito. Então, essa importância, esse escritor foi gigante para a literatura brasileira e influencia muita gente, a escrita de muita gente até os dias de hoje. E é sobre Dom Casmurro que a gente vai ver como é que deu essa adaptação do romance para o quadrinho. Publicado pela primeira vez em 1899, Dom Casmurro é uma das grandes obras de Machado e confirma o olhar certeiro e crítico que o autor estendia sobre toda a sociedade brasileira. Então, nessa obra especificamente, ele vai conversar sobre um casal em específico, que é Bentinho e Capitu, mas a obra de Machado, ela tem esse viés de tentar englobar todo um aspecto da sociedade brasileira, né? E também tentar entender a mente de cada pessoa, que não é coisa fácil. A história de Dom Casmurro gira em torno de Bentinho, personagem principal, que teme que sua esposa Capitu tenha o traído com seu melhor amigo Escobar. Após o enterro de Escobar, Bentinho começa a desfrutar de um processo de psicose em torno da possibilidade de seu filho ser, na verdade, filho de Escobar. Então, a gente já tem a trama aí toda arquitetada. A gente já conhece as personagens, que é Bentinho, Capitu, filho, Escobar, entre outros que aparecem na trama. A gente já tem o roteiro em si, ou seja, aquilo que a história vai se desenvolver. A gente tem a narrativa psicológica, então a gente só tem apenas o ponto de vista de Bentinho. A gente não conhece a narrativa pelo olhar das outras personagens, então é sempre um olhar muito tendencioso, tá certo? Eu trouxe aqui um trechinho do primeiro capítulo, que é logo no comecinho da história, quando o autor está tentando ali introduzir tudo, apresentar todas as personagens e apresentar o contexto, tá certo? Então, ele vai explicar mais ou menos o que aconteceu para que Bentinho, na verdade, a narração acontece em primeira pessoa, então ele vai explicar para o público por que ele é chamado de Dom Casmurro. E, né, isso não é aleatório. Vamos ler? Capítulo 1 do título, ou seja, do título do romance. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo,
encontrei no trem da central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu andava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes, tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Então, no primeiro momento, a gente tem um contato entre Bentinho e esse moço que estava tentando aí contar sua poesia, narrar sua poesia, recitar para Bentinho, só que Bentinho estava muito cansado, né? E ele estava aparentando meio que dormir no meio da poesia do moço. Então, o moço percebeu e disse, então não vou contar aqui não vou recitar mais os meus poemas. E Bentinho, não, eu quero saber, né? Eu estou interessado, não queria ser mal educado. Vamos continuar. Continue, disse eu acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso. Mas não passou do gesto, estava amuado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Então, a gente tem primeiro essa passagem que explica, logo no primeiro momento, por que Bentinho é chamado de Dom Casmurro. Porque nessa passagem, especificamente, nesse momento no trem, teve esse mal entendido aí entre Bentinho estar muito cansado e o moço, o poeta, achar que ele não queria escutar as poesias dele. Então, nesse momento, o personagem já estabelece por que ele ganhou essa alcunha, ou seja, esse apelido. Tá certo? Será que a adaptação para os quadrinhos conserva a história original? A gente vai agora ler a sequência inicial dos quadrinhos para ver se há uma diferença. Como a gente bem percebeu aqui comigo lendo as passagens, ela acontece toda de forma escrita. Mas a gente está falando de história em quadrinhos, então em algum momento a gente vai ter que adaptar aí, essa narrativa para as histórias em quadrinhos. Então vamos ver como é que fica. A adaptação é essa. Ela foi feita por Rodrigo Rosa e Ivan Jaffe em 2012, já faz um tempinho, né? Faz quase 10 anos. Toda a história é contada por meio de quadrinhos. E será que tem uma diferença na história? Será que eu modifico alguma coisa? Ou será que eu pego a história narrada e eu só adapto? Eu começo a criar desenhos e figuras para a história em si. Vamos ver? A gente tem o primeiro momento na história. A gente tem Bentinho, que está ao fundo com esse chapéu maior. E a gente tem o poeta na frente, todo emocionado, recitando o seu belíssimo texto. E percebam que o poema em si, que está dentro do balão, ele está escrito com uma letra diferente, como se fosse um itálico ali meio deitado. Isso para simbolizar que era um poema em si. A história começa exatamente do mesmo jeito, com Bentinho encontrando um homem, poeta, no trem, que desejava recitar seus poemas. Perceba que as letras do balão estão com grafia diferente, pois se trata de um poema, então essa distinção ela é mostrada também. No cantinho ali da tela, para vocês perceberem, tem também o comecinho da narrativa. Uma noite dessas, vindo para casa, encontrei um jovem poeta e ele acabou recitando. E aí o poeta começa a recitar dentro do balãozinho o seu próprio poema. Os poemas que te fiz sem escrevê-los, as palavras de amor que não te disse. Então, logo na primeira cena, a gente percebe que há uma manutenção da narrativa, do enredo, da trama, há a manutenção das personagens, do tempo e do espaço, porque ele é completamente fiel à situação que o romance apresentava. E nos quadrinhos eu utilizo esses recursos, que são gráficos, são visuais, para fazer a distinção entre o que o narrador fala, que está ali no cantinho, com letra branca, grandinha, e o que é o poema em si, que é o que está dentro do balão, que está grafado com uma letra diferente, para você sentir que não é uma fala normal, não é uma conversa, e sim o recitar da poesia. O segundo quadrinho, a continuação. Já neste quadrinho, percebemos que o texto aparece em um quadrado. Ele não é uma fala da personagem, e sim uma narração em primeira pessoa. No quadrinho, Bentinho estava aqui, eu estava cansado. Só que ele não está falando, né? Porque Bentinho não diz isso para o poeta. Então, ele estava pensando. Como Bentinho é o próprio narrador, isso acontece em primeira pessoa, utilizando o eu. Também percebemos a presença da onomatopeia zzz, que simboliza o sono
e o cansaço de Bentinho. Ó. Logo na frente do quadrinho, em que diz que ele estava cansado, existe 3 Zezinhos. Dá para ver? Esse Zezinho é a onomatopeia que caracteriza o cansaço de Bentinho. Então, a gente consegue perceber só com a presença disso qual era o sentimento que ele estava sentindo. Que era sono, né, minha gente? Bentinho estava cansado. Em seguida, Bentinho diz assim, espere, continue, são muito bonitos. Porque o moço tinha percebido que ele estava cansado, querendo dormir, né? E o moço diz assim, já pegando o guarda-chuva para ir embora, já cansei, já acabei. Ou seja, cansei de tentar contar a minha história para você aqui e você nem dá bola para mim. Em seguida, Bentinho lamenta ter sido indelicado com o poeta e pede que ele continue. É interessante notar como as expressões das personagens precisam estar vívidas para transparecer as suas emoções. Então, por exemplo, aqui, a caracterização, o uso da exclamação para mostrar como o poeta estava exasperado, e há também a expressão facial do Bentinho, né? Com a utilização dos desenhos, a gente consegue usar muito mais facilmente as expressões. Então, o cansaço, os olhos pesados, cheio de, como é o nome disso? Olheiras, né? Ele já estava assim exasperado porque não queria parecer para o poeta que não estava interessado. Então, tinha uma agonia e, ao mesmo tempo, cansaço. Então, todas essas características estão aqui no desenho do Bentinho. Muito bem feita a história em quadrinhos, né? Seguindo. E aí começa a aparecer várias cartas. Primeiro, a gente tem umas cartas já utilizando o apelido do Dom Casmurro, porque foi a partir desse momento em que ele recebeu esse apelido. Então, todas as pessoas começam a usar. Vamos lá, o que é que diz nesse quadrinho? Aquele poeta começou a falar mal de mim, lembra que é o próprio Bentinho narrando a história, e me apelidou de Dom Casmurro. O apelido pegou, tudo por causa de um cochilo. Meu Casmurro não era o dos dicionários, e sim o popular, homem calado e metido consigo mesmo. O Dom veio para atribuir ares de fidalgo. Então, a gente tem a explicação que o próprio Bentinho faz de como essa alcunha pegou. E os bilhetinhos aqui do lado servem justamente para simbolizar que as pessoas já tinham começado a usar o apelido especificamente. Aqui, Bentinho continua a narrar a história e explica como ficou conhecido como Dom Casmurro. Além disso, os bilhetes mostram como as pessoas aceitaram bem a alcunha, né? É aquele apelido que você não quer ter, mas pega, porque o seu amigo colocou em você. E aí todo mundo começa a chamar, mas você não gosta. Pronto. No último quadrinho, que é já no fim da página, quando a gente está lendo a história, o narrador, que é o próprio Bentinho, conta que esse foi o fato que influenciou sua escolha para o título do livro. E a gente percebe que isso é exatamente o que acontece na primeira página do Dom Casmurro no romance. Então, o quadrinho, a adaptação para o quadrinho é extremamente fiel nesse sentido de preservar a história. Também, aí tem escrito assim, também não achei melhor título para estas reminiscências. Se não tiver outro até o fim do livro, vai ser este mesmo, Dom Casmurro. E aí ele começa a escrever a história em si. Então aqui, ó, história se confunde com o narrador, com o autor. E aí começa a história do Dom Casmurro. Vamos dar uma passadinha no chat, ver como é que a professora Camille está falando com vocês. Eu acho que ela está até com uma historinha, viu? Um HQ para vocês verem. Olá, lindezas. Professora Vivi, infelizmente o chat está aqui caladinho, mas ó, eu estou aqui com o quadrinho que a professora Viviane falou e eu queria, assim, inclusive, destacar aqui, eu já li Dom Casmurro outras vezes, mas nos quadrinhos a gente tem uma noção maior de como esse início é meio soturno, é depressivo, porque é uma sequência de quadrinhos, é tudo meio escuro, cinzento. Você consegue perceber com maior precisão os tons de angústia da narrativa, que sem esse apoio visual e dos quadrinhos e esses indicativos, você precisa, acho que, passar um pouco mais da história para ter realmente a completa compreensão da situação inicial dele, né? Tem um trechinho que ele fala que a casa dele era conhecido como a casa dos 3 viúvos aqui, assim, ó. Não vai dar para vocês verem muito, mas aí sempre que eu li isso, eu nunca
pensei assim realmente. Mas no quadrinho você tem um único framezinho assim, os três irmãos muito tristes. E aí eu acho que é bem isso, né? É o que a professora Viviane falou. Nos quadrinhos a gente tem o recurso das expressões. E aí tudo isso complementa o texto, né? E é isso, professora Viviane, estou aqui folheando vocês. Se vocês tiverem acesso algum dia, vale muito a pena, porque realmente deixa a prosa de Machado de Assis realmente mais compreensível mesmo, sabe? E muito mais acessível, né? A gente Muito mais também acessível. sabe que esses livros que fazem parte da literatura clássica brasileira, virou mexeu, eles têm um vocabulário mais rebuscado, uma coisa que talvez afaste alguém com medo de ler, né? De que não vai entender. E as histórias de quadrinhos vêm muito nesse sentido de tornar mais acessível possível, né? Então vamos lá. E saber que Dom Casmurro foi adaptado para quadrinho faz a gente pensar no que significa a adaptação em si, né? No que a gente consegue preservar de uma obra para outra, fazendo essa transposição, e no que é perdido. Será que alguma coisa é perdida na adaptação? Será que a gente ganha também alguma coisa? Muito provavelmente, né? A adaptação é muito comum de romances para o cinema, sejam facilmente reconhecíveis, né? Porque a gente consegue fazer, visualizar rapidamente quando é de um livro para o cinema. Contudo, as histórias em quadrinhos também podem facilmente ser adaptadas para o cinema. E, superado o preconceito de achar que as adaptações não estão à altura da obra original, nós podemos reconhecer nelas boas qualidades, boníssimas qualidades, na verdade, né? A gente tem aí um monte de história em quadrinhos que foi adaptada para o cinema. A gente tem Homem-Aranha, a gente tem Capitão América, Homem de Ferro. Todos os super-heróis possíveis e imagináveis vieram das histórias em quadrinhos. Então, a gente consegue perceber, desculpa, que as adaptações são muito bem-vindas, né? E por que não transformar um romance clássico em um gênero mais acessível para a maioria, que interesse através da gravura. Então, sem muito preconceito quando a gente for olhar para as adaptações. E isso acontece porque as inúmeras adaptações realizadas em momentos históricos distintos concretizam o postulado de que a literatura não se apresenta como uma única resposta para as diferentes perguntas surgidas em cada época, porque tanto o leitor como suas inquietações se modificam. Ou seja, a gente vai mudando a nossa mente e as histórias também vão se ressignificando ao longo do tempo. Então, é comum que a gente consiga encarar essas adaptações agora com mais bondade, né? Com mais boa vontade de querer assim absorvê-las, de querer desfrutar. Da mesma forma que adaptar textos e livros adultos para uma representação em linguagens infantis também não é tarefa fácil nem aleatória, pois a criança, como um ser diferente do adulto, com capacidades e necessidades próprias ao seu gradativo desenvolvimento, entende a literatura com diferentes compreensões. Então, é claro que a criança vai ter outras prioridades na hora de escolher uma historinha para acompanhar, para ler, etc. Por falar em historinha, eu fiquei sabendo que a professora Camille ficou fazendo uma historinha aí para vocês. Lembra que a professora Briane fez um cartãozinho na aula anterior? Então, vamos ver o que aconteceu com esse cartãozinho? Olha só, vocês lembram, né? A professora Bri ensinou vocês o que? A partir das formas geométricas, a fazer esses cartõezinhos maravilhosos, né? Então, veja, eu sugeria que eu não desenho bem, mas por que não, por que a gente não pode pegar a inspiração das duas aulas, de fazer um cartãozinho à mão, que é um presente muito afetivo, é um presente, assim, que custa muito pouco, mas que vale demais, sabe? E aí eu pensei, e aí eu criei uma historinha assim, né? Mal desenhada, mas cheia de afeto aqui, ó. 2021 foi difícil, mas você facilitou tudo. Obrigada. Feliz Natal. Então, assim, é uma sequência simples que vocês podem reproduzir independente do contexto. Vocês podem fazer numa proporção maior. Vocês podem, talvez, fazer assim, colar aqui e dobrar. E aí vocês vão ter uma história maior, né? E aí, na verdade, fica aqui a sugestão, né? E, sei lá, acho que nessa época do ano é importante que a gente agradeça, né? E que a gente valorize quem a gente ama e quem fez esse ano difícil tão possível, né, gente?
Gente, que coisa mais linda. Vocês viram? Ela pegou uma coisa que foi produzida na aula anterior, com todo o conhecimento de geometria que a professora Briane mostrou. Já conversou aqui com a nossa aula de História em Quadrinhos. Já criou um cartão, que é um quadrinho. Uma história é um gênero novo, tá vendo? Ó, para terminar nossa aula e se despedir e fazer planos para o ano que vem, eu quero que você vá lá na árvore do livro e escolha um livro para você ler no próximo ano. E a gente vai conversando sobre isso ao longo do próximo semestre. Eu me despeço por aqui, gente. Feliz Natal. Espero que vocês tenham gostado de ficar com a gente. Um cheiro e até mais.